o Ceará mandou um time reserva, não estava nem aí para o jogo de hoje, quer dizer, força de expressão, né? Claro que o Ceará veio com a intenção de vencer, de sair daqui com os 3 pontos, mas o Wagner Mancini poupou os seus principais jogadores, pensando no clássico do fim de semana, né? O clássico rei contra o Fortaleza pelo Campeonato Cearense, e veio com um time reserva, Júnior Medrano. E o Náutico não conseguiu vencer esse time reserva. O Mancini não foi unanimidade na contratação no ano passado, né? Naquele momento que o Ceará não vinha bem na Série B, e aí ele arrumou o time não sofreu, mas também não teve chance de subir o ano passado, não teve a reação que se esperava, e aí começou um novo ano, se esperava um pouco mais do Ceará, né? E o Ceará acabou não crescendo. Então, ele está muito questionado lá em Fortaleza, Rembrandt, e talvez por isso ele esteja com medo desse clássico do fim de semana. Por isso ele escolheu entrar com o time praticamente reserva para o jogo de hoje. Bem verdade que o Ceará começou bem a partida, mas eu acho que foi muito mais esse medo, esse receio de perder o jogo do próximo fim de semana que pode valer o seu emprego, Rembrandt. A gente fica assim, o que é mais importante, né? Você brigar desde sempre, desde o começo, para conquistar um título importante, como é o título da Copa do Nordeste, até o que representa também financeiramente, né, para os clubes que participam. Ou ter essa rivalidade, não pode perder o clássico para o principal rival, mesmo em situações diferentes, porque hoje o Fortaleza tem uma ótima estrutura, é um time que está consolidado na Série A. O Ceará caiu no ano passado, não conseguiu voltar, vai disputar mais uma vez a Série B. E o Mancini está preocupado com isso, hein, Ricardinho? Hoje veio com um time reserva para enfrentar o Náutico. Exatamente, um time reserva, né, Rembrandt? Querendo ou não, um time com a média de idade 25 anos abaixo mesmo, muita garotada no banco de reservas. Para você ter uma ideia, o jogador mais velho no banco de reservas era o Bruno, ex-goleiro do Náutico, com 29 anos. O resto era tudo 22, 19, tinha um garoto de 16 anos no banco de reservas. Daí você vê o receio que ele está diante do forte Fortaleza. Fortaleza virou uma potência, não só no Nordeste como no Brasil. E você pegar os números do Ceará, não são números para você ficar assustado também não, Rembrandt. Porque o Ceará até então não perdeu nenhum jogo em 2024. Vinha de 4 vitórias e 2 empates. Exatamente. Né? Terceiro empate hoje. Então são 7 jogos. Tá tranquilo, mas assim, a pressão existe desde o ano passado. Isso é muito ruim, essa pressão. Quando você existe essa pressão desde o ano passado, você montou um elenco, para mim, competitivo para uma Série B de 2024 e não vem conseguindo ter resultados expressantes, o seu trabalho já começa a ficar em dúvida. E o Mancini, ele tem muito isso. Os trabalhos do Mancini, ele nunca consegue dar sequência. Ele não é longevo. Não consegue. Ele sempre perde ali 3, 4, 5 meses, acabou. Né, Júnior? E o curioso, viu, Rembrandt? Eu tô ouvindo Ricardinho falando e fico lembrando quando ele jogava no Juventude, como era perder pro Grêmio, como era perder pro Internacional. Pra ser sincero, pro Grêmio eu não perdi. Não perdeu? Não perdi. Deu a alma. Ganhei. Mas é uma realidade, né, Rembrandt? Os clubes, eles crescem com seus grandes rivais, né? E porque aquele jogo vale muito, vale gozação, vale saída na rua, vale você sair para jantar com sua esposa no restaurante e não ser questionado. Vale. Se você perde pro Fortaleza, e hoje tá uma briga muito grande, né? Porque o Fortaleza é Série A, o Ceará é Série B, e existe essa rixa, porque o torcedor do Ceará ele quer ser melhor do que o Fortaleza. Então, vale muito, né? Tá começo de temporada, eu não acredito que o Ceará fique fora dos 4, então nesse momento eu até concordo com o Mancini em priorizar, porque eu acho que o Ceará vai brigar muito mais no estadual para tirar o título Fortaleza, o hexacampeonato Fortaleza, do que efetivamente essa vaga do Nordestão. Acho que não está ameaçada, não. Sabe o que isso me faz refletir também? O questionamento sobre os campeonatos estaduais. Porque esses times só conseguem, porque estão em divisões diferentes, só conseguem se enfrentar nos estaduais. Então você imagina se não houvesse campeonato cearense, se não houvesse campeonato pernambucano para o confronto entre Sport Santa, Sport Náutico, Náutico Sport, como tem no cearense o jogo entre Vitória, entre Ceará e Fortaleza. Na Bahia é diferente, vai ser diferente esse ano porque eles também vão se enfrentar na Série A. Mas você imagina nos outros estados que tem essa rivalidade, como no nosso estado, como no Ceará, se não tivesse os estaduais, hein, Ricardo? Difícil. Muita gente fala tem que acabar os estaduais. Não tem que acabar. Eu acho que a graça do futebol é justamente os estaduais também. A gente temos que valorizar muito os estaduais. E, como você me lembrou, vamos pegar o Campeonato Alagoano, CRB e CSA. Os dois estão na mesma divisão.
Quer dizer, desculpa, CSA na Série C e CRB na B. Isso. Então você vê, se não tivesse isso, ia se enfrentar quando? Só quando subisse, só quando tivesse um acesso, ou se não o outro tivesse um descenso. É muito ruim quando a gente fala de campeonatos regionais não tão valorizados, como é um campeonato paulista. O campeonato paulista é nivelado por alto mesmo. A gente pega aí um Corinthians, se acabasse a rodada passada, Tava rebaixado. porque ele conseguiu vencer o jogo contra a Portuguesa, que era confronto direto dele. Então você vê que é muito difícil mesmo os estaduais, mas também não serve de parâmetro. Futebol pernambucano, campeonato, os estaduais em si no Nordeste não serve de parâmetro quando você vai disputar com essas equipes de alto padrão, né, no nacional. Eu também acho, viu, Rembrandt, que seria muito lamentável se a gente não tivesse os estaduais por conta dessa rivalidade. E até curioso se falar nisso em Pernambuco, porque o momento que a gente vive não é um momento brilhante. Talvez o Fortaleza possa falar, porque mesmo que não tenha o estadual, ele vai continuar brigando por título, seja Nordestão ou seja Sul-Americana, que ele chegou numa final. Mas a gente, na escassez que a gente tá, se acabar o estadual, a gente vai ganhar o quê? A gente tem que reconhecer o momento que o futebol pernambucano vive, entendeu? Faz tempo que a gente não dá uma volta olímpica. Faz. Se não for, dentro do estadual. A gente perdeu até os dois últimos Nordestões, a gente perdeu. Né? Foi vice-campeão. Um ano, notadamente, tinha um time pior do que o Fortaleza. No seu ano seguinte, tinha um time melhor do que o Ceará. E mesmo assim não conseguiu vencer. Então, assim, eu acho que o número de títulos ele diminui muito, né? E título, o futebol vive de título, os clubes vivem de título, entendeu? Imagina, se não tivesse estadual hoje, a gente não teria Sport e Náutico, a gente não teria Santa e Náutico, não teria Santa e Sport, não teria nenhum clássico durante um ano inteiro. Isso para mim é surreal. A gente, claro, em outros veículos, né, até pela função que a gente desempenha, a gente não tem muito espaço para opinião, porque tem os comentaristas para dar opinião. Tô feliz, viu, Rembrandt? E a gente... Tô feliz, viu? Confesso que tô feliz. E a gente, Júnior, aqui a gente vai ter espaço, né? Eu vou, de vez em quando, trazer algumas opiniões aqui que talvez sempre surpreendam a galera, né? Ótimo. Porque a gente fica muito preocupado, no caso, narrando em televisão, você está muito preocupado com o conjunto da transmissão, né? Com a obra da transmissão, de chamar repórter, de inserir o comentarista, de destacar o lance. E a gente não opina. A gente até, às vezes, tem vontade, mas não tem espaço para isso, cara. É muita coisa, tem as obrigações comerciais e tal. Aqui, a gente vai ter tempo e eu vou trazer algumas opiniões. Já puxei já lancei essa pimenta aqui dos estaduais, porque essa também é a minha visão, assim. Pô, a gente tem que ter um campeonato estadual. Talvez pensar numa fórmula diferente, num período, reduzir, não chocar com outras competições, como acontece agora com a Copa do Nordeste. E aí leva um Wagner Mancini a botar escalar um time reserva para a Copa do Nordeste, e aí você não sabe se ele está priorizando uma coisa ou outra, em detrimento a outra, como é que é e tal. Enfim, a gente sabe que ele está priorizando o clássico, mas é porque o clássico vale muito. Não é porque é o campeonato cearense, é o clássico, que ele sabe que tem um peso grande na hora do cara avaliar, assim, do presidente, da direção, dizer assim, rapaz, perdemos pro Fortaleza, apesar da invencibilidade que a gente tinha até hoje, mas perder pro Fortaleza não dá, e aí ele acaba perdendo o emprego. E, infelizmente, os técnicos vivem esse dilema, né? Esse drama. Rapaz, se eu perder aquele jogo ali, porque não tem uma sequência, não tem um projeto, não tem paciência, e tem muita carga em cima da direção, e os caras se pautam muito por rede social, por pressão externa, e eles não alimentam um projeto. Não, você vai tomar uma pancada, algumas pancadas aqui durante o período, durante o processo, mas uma hora vai engrenar.